Vamos agora ao próximo ponto. Nosso primeiro modelo, o diagrama do fluxo circular. A economia consiste em milhões de pessoas envolvidas em muitas atividades: comprar, vender, trabalhar, contratar, fabricar e etc. Para entendermos como a economia funciona, precisamos encontrar alguma maneira de simplificar nosso pensamento sobre todas essas atividades. Em outras palavras, precisamos de um modelo que explique em termos gerais como a economia está organizada e como seus participantes interagem uns com os outros. A figura 1 apresenta um modelo visual da economia chamado diagrama do fluxo circular. Então veja, esse é um livro de introdução à economia. Uma das primeiras coisas que um economista ele aprende é a entender esse diagrama do fluxo circular, que nada mais é do que um modelo visual da economia que mostra como o dinheiro, aqui no caso, por conta do livro ser um livro norte-americano, os dólares circulam pelos mercados entre as famílias e as empresas. Então é uma forma simplificada de compreender como funciona a dinâmica da economia. Nesse modelo, a economia é simplificada para incluir apenas dois tipos de tomadores de decisões: famílias e empresas. As empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital, prédios e máquinas, os quais são chamados fatores de produção. As famílias são proprietárias dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços que as empresas produzem. As famílias e as empresas interagem em dois tipos de mercados. Então você tem o mercado de bens e serviços, onde as famílias são compradoras e as empresas são vendedoras. Mais especificamente, vamos avançar aqui, daqui a pouco eu volto. As famílias compram os bens e serviços que as empresas produzem. Nos mercados de fatores de produção, as famílias são vendedoras e as empresas compradoras. Nesses mercados, as famílias fornecem os insumos que as empresas usam para produzir bens e serviços. O diagrama do fluxo circular oferece uma maneira simples de organizar todas as transações econômicas que ocorrem entre as famílias e as empresas na economia. Vamos ver agora esse modelo. Vamos voltar aqui um pouco. Então, esse é o fluxo circular de uma economia. É um modelo simplificado, porque a realidade é muito mais complexa do que isso. O que nós temos aqui então? Então veja, esse diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. Então, nessa economia nós só temos dois agentes: empresas e famílias. O que é que as empresas fazem? Elas produzem e vendem bens e serviços. Elas contratam e usam fatores de produção. Então, para que uma fábrica de sapato produza sapato, ela precisa comprar couro, ela precisa ter um prédio, ela precisa contratar trabalhadores. Então ela vai no mercado de fatores de produção, ela contrata trabalhadores, ela compra couro, ela compra máquinas de costura, ela aluga um prédio. E aí, com tudo isso dentro da empresa, ela produz um sapato, um bem, ou ela produz um serviço. E as famílias, por exemplo, nós queremos usar sapatos, então eu vou no mercado e compro um sapato. Mas para que eu tenha dinheiro para comprar um sapato, aquele prédio que a fábrica de sapato alugou é o meu prédio. Então o prédio é meu, eu aluguei para o dono da fábrica de sapato que vai produzir sapatos. E logo depois eu vou na loja dele e compro um sapato para mim. Então é assim que esses dois agentes econômicos eles interagem. Então eles interagem pelo mercado de bens e serviços e pelo mercado de fatores de produção. E veja que há um fluxo de bens e serviços, há um fluxo que alguns livros aqui chamam de um fluxo real, que seriam essas setas azuis. Então, as empresas
produzem bens e serviços que elas disponibilizam para a venda. As famílias compram esses bens e serviços, mas vendem trabalho, terra e capital para as empresas que compram. Então aqui é o fluxo real. E paralelamente ao fluxo real, você também tem o fluxo monetário. Vamos aqui à leitura. As decisões são tomadas por famílias e empresas que interagem nos mercados de bens e serviços, onde as famílias são compradoras e as empresas vendedoras, e nos mercados pelos fatores de produção, onde as empresas são compradoras e as famílias vendedoras. O conjunto externo de setas representa o fluxo de dinheiro, que seria também, em alguns livros, dito como o fluxo monetário, e o conjunto interno de setas refere-se ao fluxo correspondente de insumos e produtos. Em alguns livros, isso se chama fluxo real. Então vamos lá, o exemplo que eu dei de sapato. Vamos ver. Primeiro o fluxo real. A empresa lá produz um par de sapato. Ela vai no mercado e ela coloca o par de sapato à venda. Eu vou e compro o meu par de sapato. Mas para comprar esse par de sapato, eu alugo o meu prédio para a empresa de sapato. O fluxo monetário, ele é ao contrário. Então, eu quero um sapato, fui no mercado e comprei um sapato. O que a empresa ganha vendendo sapatos, ela paga aluguéis, salários e lucros. E aí ela paga o aluguel para mim. Então, o dinheiro do aluguel vem para mim, parte desse dinheiro eu compro um sapato, isso entra como receita da empresa, a empresa vende vários sapatos e, consequentemente, ela vai e paga para mim o aluguel do meu prédio. Então veja como essa maneira simplificada mostra de fato como funciona a economia. E à medida que você tem esse modelo na sua mente, você tem a capacidade, posteriormente, estudando cada vez mais economia, de montar modelos cada vez mais complexos, inclusive modelos mentais mais complexos, ou modelos econométricos. Então, na medida que eu alugo, eu pago, eu recebo, eu gasto, eu executo, eu faço, então tem o fluxo dos bens reais que eles acontecem, tem o fluxo monetário. Então veja que a economia pode ser enxergada de uma maneira simples para compreender. Por exemplo, ainda não, mas se a gente quisesse deixar esse modelo um pouco mais complexo, é comum dos manuais de economia a gente avançar, por exemplo, aí nesse modelo não tem o governo, nesse modelo não tem o resto do mundo, enfim, neste modelo não tem uma série de outros elementos que na realidade a gente encontra. Então podemos dizer que essa é uma maquete de como funciona de maneira básica uma determinada economia. Ok? Vamos agora voltar aqui à leitura. Então veja, os dois conjuntos de flechas do diagrama de fluxo circular são distintos, mas estão relacionados. O conjunto interno representa o fluxo de insumos e produtos. As famílias vendem o uso de seu trabalho, terra e capital para as empresas nos mercados de fatores de produção. As empresas, então, utilizam esses fatores para produzir bens e serviços, os quais, por sua vez, são vendidos para as famílias no mercado de bens e serviços. O conjunto externo do diagrama representa o fluxo correspondente em dólares ou em moeda. As famílias gastam dinheiro para comprar bens e serviços das empresas. As empresas usam parte da sua receita dessas vendas para pagar pelos fatores de produção, como o salário de seus trabalhadores. O que sobra é o lucro dos proprietários da empresa, que são também membros das famílias. Vamos dar uma volta pelo fluxo circular, acompanhando o caminho que faz uma nota ao passar de pessoa para pessoa na economia. Vamos imaginar que a nota, ou o dinheiro, comece em uma família. Dentro da sua carteira, digamos, se você quer comprar uma xícara de café, deve levar sua nota a um dos mercados de bens e serviços da economia, por exemplo, a Starbucks mais próximo, ou a uma cafeteria mais próxima. Ali, você a gasta em sua bebida predileta. Ao passar pela caixa registradora da loja, a nota torna-se receita da empresa. Entretanto,
O dinheiro não fica muito tempo na Starbucks, porque a empresa o utiliza para comprar insumos nos mercados de fatores de produção. Por exemplo, a Starbucks pode usar a nota para pagar o aluguel ao locador em troca do espaço que utiliza, ou para pagar o salário de seus funcionários. Seja como for, o dinheiro entra para a renda de alguma família e volta à carteira de alguém. Nesse ponto, a história do fluxo circular da economia recomeça. Então veja, um modelo simples, mas esse é um dos modelos mais importantes quando a gente começa a estudar economia para entender o que é esse fluxo circular da economia. O diagrama do fluxo circular da figura 1 é um modelo bem simples da economia. Ele desconsidera detalhes que são importantes em alguns casos. Um modelo de fluxo circular mais complexo e realista incluiria, por exemplo, os papéis representados pelo governo e pelo comércio internacional, que é aquilo que eu citei. Ali não tem governo, ali não tem outros países, enfim, ali não tem vários elementos que são para modelos um pouco mais complexos. Uma parte daquele dólar que você deu da Starbucks, pode ser usada para pagar impostos ou para comprar grãos de café de um produtor no Brasil. Dois exemplos aí que não estão incluídos ainda naquele modelo. No entanto, esses detalhes não são cruciais para uma compreensão básica de como a economia é organizada. Por causa da sua simplicidade, é útil ter em mente o diagrama do fluxo circular ao pensar sobre como os componentes da economia eles se encaixam.